Boa tarde, está no ar o RBV News edição tarde, que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. E a Polícia Civil de Coxim identificou como sendo de Mauro Garcia, de 30 anos, o corpo do homem morto a golpes de facão na manhã desta sexta-feira, na obra localizada ao lado de um hotel, às margens da BR-163. Mauro foi atingido com vários golpes na região da cabeça e teve um dos dedos da mão decepados. A Polícia Civil e Militar tentam localizar o autor do crime e, até o momento, esse crime é atribuído a Ederson da Silva. Ele é pai de uma menina de 9 anos que teria sido violentada por Mauro. Segundo testemunhas, a vítima chegou correndo ao local, sendo perseguida pelo autor. A briga entre ambos começou a uns 200 metros da obra, onde a vítima levou um golpe na orelha esquerda. Machucado, Garcia correu e foi seguido por Silva, que desferiu outros golpes. O delegado titular de Coxim, Bruno Henrique Urban, disse que Garcia respondia pelo menos 13 inquéritos de estupro na Delegacia de Atendimento da Mulher. Além dos estupros, a Polícia Militar informou que a vítima também tinha passagens por outros crimes, como ameaça, lesão corporal dolosa e violência doméstica. E a Polícia Civil incinerou nesta semana, em Três Lagoas, mais de 300 quilos de maconha. A droga foi apreendida em uma operação realizada no último dia 20 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. A droga seria consumida em Três Lagoas e outra parte seria distribuída no interior de São Paulo. São mais de 300 quilos de maconha apreendidos em uma operação feita em Três Lagoas no dia 20. Numa operação realizada pelo Grupo GAECO de Campo Grande, na última sexta-feira culminou na apreensão de 300 quilos de maconha e a prisão de 2 pessoas e a identificação de uma terceira, essa que já está com a sua prisão preventiva decretada. Nós temos que esse ato hoje é singelo, mas demonstra a grandeza do entrosamento das instituições policiais. Segundo informações da Polícia Civil, uma parte da droga seria consumida aqui em Três Lagoas e outra encaminhada para o estado de São Paulo. O delegado afirma que a quadrilha já estava sendo investigada. Essa investigação, como dito, ela partiu do Grupo GAECO de Campo Grande. Essas questões internas e de inteligência ficaram a critério deles. Mas com certeza há tempo essa organização, essa quadrilha vinha sendo investigada. O SOS Criança, órgão mantido pelo governo do estado em Campo Grande, que é responsável por receber denúncias de abusos e maus tratos contra crianças e adolescentes, vai mudar para o SOS Direitos Humanos. A mudança está gerando muita polêmica e foi instaurado um inquérito pelo Ministério Público Estadual para investigar o fim deste serviço. A denúncia foi feita pelo Conselho Tutelar Sul, que teme ficar sobrecarregado com o fim do programa. Conforme os conselheiros, a medida vai acabar com a equipe que apura a procedência das denúncias. Para explicar melhor essas mudanças no atendimento do SOS Criança, eu converso agora com Andréia Almeida Silva, conselheira tutelar da região Sul. Boa tarde, Andréia. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Andréia, explica quais são essas mudanças que estão gerando tantas polêmicas. Então, era responsabilidade do Estado, agora é do município. Então, o Conselho Tutelar, não somente o Sul, mas os demais conselhos tutelares, nós temos a preocupação de sabermos qual é a equipe que vai fazer o trabalho que o SOS fazia em Campo Grande. O atendimento era 24 horas. Então, a criança que era vítima de abuso sexual ou outros maus tratos ou outras violências, a criança ela passava por uma equipe especializada, passava por uma escuta e, quando procedia, encaminhava ao Conselho Tutelar para poder aplicarmos as medidas de proteção. Então, se a criança pequena chega e conta uma história de felação, que é sexo oral, o papai fez xixi na minha boca, como que o legista vai colocar isso num laudo? Então, a equipe ouvia a declaração da criança e colocava no documento, no relatório. Isso era muito importante para DPCA nas investigações. Então, a pergunta fica, quem fará esse papel, quem fará esse trabalho do SOS Criança? Quais serão os profissionais? Porque é um trabalho multidisciplinar, que é o assistente social, o psicólogo, com todo o amparato, todo o equipamento que são necessários para poder fazer um bom atendimento. Então, quando o Conselho Tutelar recebe a denúncia, o Conselho Tutelar requisita a averiguação, se procede
ou não procede. Então fica essa preocupação dos conselhos tutelares de Campo Grande. Agora, com a extinção desse serviço, então, isso pode ser muito prejudicial até para a apuração dos fatos realmente, casos de violência, enfim, de estupro contra crianças. Com certeza. Então, a DPCA, ela contava muito, não só os conselhos tutelares, mas a DPCA contava com esse trabalho do SOS Criança, de a procedência procedeu, vamos entrar com inquérito, né? Apurar quem é o violador, para a justiça entrar com as suas providências. Então, na verdade, era interessante que essa equipe também desse esse suporte à DPCA, para poder fazer um trabalho eficiente. E qual foi a justificativa da extinção desse serviço que já existe há tanto tempo? Bom, a justificativa é que não é mais do Estado e sim do município. Nós estamos aguardando uma outra reunião onde estarão as autoridades do município para poder identificar ou apresentar o que será feito. Vai ter uma equipe especializada? Quem que vai ficar no lugar do SOS Criança? Então, nessa reunião teremos a presença do Pedro, que é do Disque 100, estará vindo de Brasília, para poder ver qual vai ser a resolução. E você acredita que há a possibilidade de uma negociação, que esse serviço seja mantido, não seja extinto? Na reunião que tivemos, fizemos parte dessa, para poder discutir quem fará o trabalho do SOS, foi comentado que o município vai, sim, equipar, vai preparar, vai trazer uma equipe para poder fazer esse trabalho. Então, nós precisamos dessa resposta das autoridades. Certo. Agora eu gostaria que você explicasse um pouco, Andréia, quais tipos de atendimento o SOS Criança realiza? Porque a gente sabe muito a questão de denúncias, de casos de maus tratos, mas quais são qual é o serviço, de um modo geral, do SOS Criança? Bom, o SOS Criança, ele recebia a denúncia. Eles compareciam na residência ou notificavam, porque sempre é serviços de emergência. A pessoa denuncia, olha, a criança está chorando muito, parece que é um espancamento. A equipe comparecia, a situação é grave. A mãe não deixa retirar a criança. Era solicitada a presença do 190, a Polícia Militar, para poder trazer essa criança até o prédio do SOS Criança. Essa criança ia ser ouvida e, procedendo, era encaminhada para a DPCA, para poder fazer o boletim de ocorrência. Mediante o boletim de ocorrência, era realizado também o corpo de delito, mediante a espancamento. E depois era encaminhado para o Conselho Tutelar para aplicarmos as medidas de proteção. Se o violador estava na residência, nós solicitávamos o afastamento desse agressor. Quando não era possível, eu estou falando não somente do espancamento, mas do abuso sexual também. A possibilidade de um familiar ser responsável, tudo bem. Não tem como, o abusador está lá, aí qual que era o procedimento? Encaminhar para uma instituição de acolhimento até que fosse resolvida a situação, para que a criança tivesse toda a proteção necessária. E quais são os crimes, as violações mais comuns cometidas contra crianças e adolescentes? Não sei se você tem uma base aqui na intrafamiliar, abuso sexual. Nós temos um índice grande, não tem os dados aqui. Espancamento, negligência. São vários os números de violência contra a criança. Negligência. Muitas pessoas não compreendem o que é uma negligência cometida como crime contra uma criança ou um adolescente. As famílias sempre perguntam, o que é uma violência ou o que é uma negligência? É aquela criança que não tem os seus direitos garantidos, a criança que não está frequentando o âmbito escolar, aquela criança que não tem uma boa alimentação, é a mãe que deixa na casa de terceiros, não tem uma responsabilidade pelo filho, deixa com o avô é muito doente, a avó também, então jogam toda a responsabilidade. Aí tem uma negligência na responsabilidade, nos compromissos com a criança.
Certo. Agora, Andréia, explica, por favor, essa questão de como proceder no caso de uma pessoa souber de uma violência que o vizinho está cometendo contra um filho, enfim. As pessoas sempre ligam para o Disque 100. Por quê? O Disque 100 encaminha para o Conselho Tutelar. Claro, cada região tem o seu Conselho Tutelar. Nós estamos com 3 Conselhos Tutelares em Campo Grande. Tem a região sul, que atende a região sul de Campo Grande, o norte e o centro. Então, o que o Disque 100 faz? Encaminha por e-mail a informação da denúncia ou por fax. Aí o que o conselho vai fazer? O conselho vai requisitar, né? Nós encaminhamos uma notificação e às vezes nós notificamos as famílias e elas não comparecem. Aí nós utilizamos a equipe que deveria acompanhar, aí vai ter que fazer o trabalho de averiguação, de ir até a residência para poder localizar esse familiar com essa criança. Era o que o SOS fazia. Certo. Voltando um pouco a essa questão da extinção, da possível extinção do SOS Criança, quando que vai haver a reunião? Já tem uma data prevista? Não temos uma data prevista. Ainda não temos. Estamos ansiosos por essa reunião, por esse encontro. Certo. Eu acabo de conversar com a Andréia Almeida Silva, ela que é conselheira tutelar região sul e nos falou sobre essa possível extinção do SOS Criança aqui na capital. Andréia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Boa noite. E no próximo bloco você confere os principais fatos do mundo. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Atenção! Se você procura qualidade e tecnologia em alta definição, LEDs, mídia de alta definição, 3305-5040. Fim de semana será de sol, com temperaturas em elevação e poucas nuvens. À noite o tempo fica encoberto, mas não há previsão de chuva. Confira agora a previsão de amanhã para as 5 capitais. E vamos agora aos fatos nacionais. Conselheiros tutelares vão ter garantia de remuneração e vários direitos trabalhistas. A lei foi sancionada pelo presidente em exercício Michel Temer e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. Cada município deve ter um conselho tutelar, formado por 5 conselheiros. São pessoas eleitas pela comunidade para zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. Quando há uma situação de violência ou mesmo uma criança fora da escola, por exemplo, são os conselheiros que aplicam as medidas de proteção e acionam os órgãos competentes para resolver a situação. O conselheiro ele entra justamente quando da ausência do pai, da mãe ou pai negligente, ou os pais negligentes, quando há violação da comunidade, quando há violação da família. O trabalho que essas pessoas fazem é um trabalho muito importante, principalmente para as nossas crianças. Pela proposta, eles passarão a ter direito à cobertura previdenciária, férias, 13º salário, licença maternidade e licença paternidade. Ele vai trazer essa correção
e vai fazer com que os prefeitos realmente possam olhar para o conselheiro como um trabalhador também, como de fato é. E precisa também das suas remunerações e suas garantias legais. O projeto aprovado também determina o fim da prisão especial para conselheiros tutelares. A eleição passa a ser unificada em todo o país. Vai ser no primeiro domingo de outubro do ano seguinte ao da eleição presidencial. O mandato dos conselheiros passa de 3 para 4 anos. São eles, esses conselheiros tutelares, os responsáveis por uma tarefa nobre de apoio às pessoas menos favorecidas, especialmente menores e adolescentes. O disciplinamento desta matéria vem em socorro daqueles que prestam no dia de sábado, de domingo, feriado, dia santo, um trabalho de proteção e de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente neste país. Eventos esportivos que reúnam mais de 10 mil torcedores terão que contar com a presença de UTIs móveis. É o que prevê um projeto em discussão no Senado. Em vigor há quase uma década, o Estatuto do Torcedor já obriga a presença de um médico, 2 enfermeiros e uma ambulância para cada 10 mil torcedores em grandes competições esportivas, como jogos de futebol. Um projeto em discussão no Senado pretende garantir mais eficiência no atendimento aos fãs de esporte. Vão ter imóvel, a gente faz desde o atendimento mais básico quanto o mais grave, que seria uma parada cardiorrespiratória. Numa unidade básica, a gente não conta desses aparelhos que a gente tem na UTI imóvel. Seria o MRX, que é um aparelho de monitorização cardíaca, e faz a desfibrilação do paciente também numa parada. Além disso, a gente tem o respirador, que ajuda o paciente a respirar numa parada respiratória, e as drogas de reanimação cardíaca que a gente precisa. Então, isso faz toda a diferença entre a vida e a morte do paciente. O tempo é fundamental nesse tipo de caso, até que você consiga tirar essas pessoas do campo de futebol, passar por toda aquela confusão de gente passando uma pela outra e chegar ao hospital, pode ser tarde demais. Então a UTI ela pode prestar esse primeiro atendimento, manter os sinais vitais até que um médico possa atuar de forma mais tranquila e salvar a vida das pessoas. Vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Weber Magalhães concorda que a proposta é importante para dar mais segurança ao torcedor. Mas, segundo ele, a CBF também está preocupada com os pequenos clubes. A UTI móvel, para você deslocar para um jogo de futebol, o custo dela é mais elevado. É claro que tem estádios que recebem uma gama de torcedores que pode até ser tirado da renda dos custos. E tem alguns lugares que tem patrocínios que a própria UTI móvel se coloca à disposição quando tem alguma empresa que queira prestar serviço. Agora, a preocupação é daqueles jogos pequenos, aqueles clubes que não têm a condição de contratar uma ambulância ou um UTI móvel para colocar em seus jogos. Aí os clubes, as federações, a própria CBF se responsabilizariam pela garantia do pagamento dessas unidades, né? Então acredito que é uma proposta que dá ao torcedor brasileiro uma maior segurança. Acho que é fundamental não pensar no encarecer da questão da manutenção dos estados, mas a gente pensar inclusive na vida, que é muito mais importante. E vamos agora aos fatos de Mato Grosso do Sul. Desde o ano de 2007, quando o Ecoponto foi instalado em Três Lagoas, os resultados vêm sendo considerados satisfatórios. Cerca de 1.800.000 toneladas de pneus já foram recolhidos, o que impediu que eles fossem depositados no meio ambiente e virassem depósito para a proliferação do mosquito da dengue. Jogados no meio do mato, eles não têm outra serventia além de servir de criadouro para o mosquito da dengue. Se ficarem amontoados, a utilidade também não muda. Mas em Três Lagoas, desde 2008, os pneus inservíveis são armazenados em um lugar ecologicamente correto, o Ecoponto. O Ecoponto de pneus hoje, de Três Lagoas, significa não vamos falar uma limpeza, uma organização de pneus inservíveis na cidade e na região, que são encaminhados tudo lá para o Ecoponto de pneus, que está alojado no terreno do CCZ, no qual nós fazemos parte e administramos essa parte também. O Ecoponto recolhe pneus de Selvíria, Água Clara e Brasilândia. E no estado de Mato Grosso do Sul, apenas 3 cidades possuem esse serviço: Três Lagoas, Dourados e Inocência. Caminhões descarregam a todo momento. Segundo o coordenador do Ecoponto, a quantidade de material que chega é medida em toneladas. Hoje o Ecoponto de Três Lagoas está mandando uma média mais ou menos de 42 toneladas de pneus mês
para o destino final e correto para o meio ambiente. Destinar os pneus em um lugar correto é preservar a natureza e conscientizar a população. E quem imagina que jovem só curte esportes radicais está bem enganado. Em Campo Grande, o xadrez vem ganhando espaço em escolas e clubes direcionados à prática desse jogo, que, entre outros benefícios, desenvolve o raciocínio e a concentração. Estratégia, tática e muita concentração. Nós estamos falando do xadrez, um esporte diferente, mas que atrai muitos jovens, principalmente pelo espírito de competitividade que a modalidade oferece. Quem vê essa turma em silêncio disputando os Jogos Escolares 2012, com olhos atentos, não imagina que por trás disso a tensão e a adrenalina é muito grande. Mas não para Vitor Abreu, um jogador que veio de Corumbá e mostra que desde cedo se identificou com o tabuleiro. Surgiu em um projeto escolar que aconteceu na minha escola, Castro Leite de Barros, e só de ver eu tive um interesse em desenvolver o raciocínio. Aí que meu pai tinha um projeto na escola que ele trabalhava antes, que era o Crio Proença, que era corrido com o meu professor Augusto Samaniego, e ele começou a pagar aulas particulares para mim, para desenvolver mais ainda. Aí para poder te ensinar a jogar. Isso. Aí eu comecei só para desenvolver o raciocínio. Agora estou em competições aí nacionais, internacionais. Mesmo tímido diante das câmeras, mas com vários títulos regionais, Vitor fala que seu objetivo é conquistar cada vez mais. Ele tem um torneio na Venezuela e precisa de patrocínios. Meus objetivos é ser titulado como mestre internacional e continuar aí, tentar ir para o brasileiro agora, depois dos Jogos Escolares, e seguir em frente para ir para a Venezuela. As meninas também vêm conquistando seu espaço. É o caso de Josiane, que aproveita o tempo para melhorar suas táticas no xadrez e conta os segredos para ganhar as partidas. Em primeiro lugar, calma, muita calma, porque você vê que chega nervosa, você vê pessoas de vários lugares, cada uma técnica diferente de jogar, expectativa, também estão muito confiantes. Então a gente tem que, em primeiro lugar, muita calma. Para quem o prepara, vê em cada movimento talento e um futuro pela frente, pois o foco agora é o Campeonato Internacional de Xadrez na Venezuela, que será realizado em outubro, e ele aproveita para incentivar novos patrocínios para o garoto. Nós tínhamos esse sonho desde o ano passado, né? Só que graças a Deus está dando tudo certo esse ano e nós começamos a preparação porque é um campeonato longo, né? O campeonato internacional é de 4 horas por partida. Então ele está treinando 3 horas, 2 vezes por semana, para poder ter a concentração para ficar todo esse tempo sentado, para não poder desviar nem a atenção, né? E ele está se correspondendo nesse treinamento, é cansativo, né? Ele sacrificou as férias dele, ele acordava às 6 da manhã para ter aula, ficava às 6 até 9 horas da manhã. Então um pouquinho cansativo, mas graças a Deus ele está correspondendo ao treinamento. É uma viagem mesmo cara, porque a passagem aérea para nós 3 da equipe, né? Ele, eu, o pai dele, é um pouquinho cara. Mas nós estamos fazendo promoção e correndo um livro de ouro que os empresários que apoiarem o Clube de Xadrez Pantanal pode emitir recibo que pode ser abatido no imposto de renda. Então, às vezes o empresário pensa que nosso clube não tem nota fiscal, nós temos tudo legalizado. O empresário, qualquer coisa que ele der, dá o recibo, bate no imposto de renda, como aconteceu nos anos anteriores que nós participávamos de competições nacionais. E o show de abertura das Olimpíadas de Londres, que terminou agora há pouco, contou com a participação de ícones da cultura inglesa, como o personagem Mr. Bean, o agente secreto 007 e, claro, a Rainha Elizabeth II. O espetáculo foi baseado na história do país e promoveu a interação entre apresentações de vídeo com encenações ao vivo. Lembrando que o RBV News Portal traz uma cobertura completa dos jogos. A partir de segunda-feira, nossos webjornais também terão um bloco especial dedicado às competições. E o RBV News Edição Tarde fica por aqui. Mais informações na segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã. Uma boa noite e um ótimo final de semana.